Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje vamos ao capítulo 5. Vamos ler dos versos de 1 a 12. E o nosso grande desafio nesta manhã, ao estudar este grande sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, é aprendermos sobre o que Jesus deseja que nós vivamos. Como Jesus deseja que os discípulos dele vivam. Então, nesse nosso lema, ser e fazer discípulos, nesta manhã nós ficaremos hoje meditando sobre o ser. E nessa leitura e nesse estudo, dessa reflexão, nós pretendemos, ao terminar, sair daqui entendendo quais são os valores, a cultura que Jesus veio trazer para o seu povo. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta para o estudo. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, assim, pois perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Oremos. Pai Celeste, obrigado pela Tua santa palavra para nos orientar e nos desafiar. Obrigado pela liberdade e por esse momento que temos, ó Deus, para meditá-la. Que nesta hora o Teu Espírito Santo conduza os nossos corações ao Teu propósito, ao Teu querer, e que nada venha impedir, nem uma obra maligna, nem um sofisma, nem um ataque, ó Deus, nem uma cegueira espiritual, nem uma incredulidade, Pai. Venha impedir nossos corações de compreender a Tua vontade, o Teu querer. Traz-nos a Tua santa revelação, a Tua santa palavra para nos dirigir nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho das grandes pregações de Cristo Jesus. Nós vamos ver 5 grandes momentos, 5 grandes pregações neste Evangelho. O Sermão da Montanha é o primeiro deles. E é muito interessante como Jesus inicia a sua explanação pública, como ele está a orientar a multidão que está ao seu redor. É importante que eu e você resgatemos o que essa cultura judaica esperava. Essa cultura judaica estava aguardando um rei político, um rei militar, para que pudesse libertar novamente o povo de Israel do jugo de Roma. Jesus chega como sendo o Messias, que nós vimos a revelação no capítulo 4, quando João Batista nos diz, e quando acontece no seu batismo a presença do Pai, do Espírito, junto ao batismo do Filho. E ali então nós vemos então de uma maneira bem clara a figura do Messias representado.
E isso é o que nós estamos vendo em todo este evangelho. Mateus sempre mostrando que Jesus é o Messias prometido. Agora, quando ele apresenta, na sua primeira pregação, o Sermão da Montanha, agora Jesus se revela verdadeiramente. Eu não sou o líder político que vocês esperam. Eu não sou o líder militar que vocês esperam. E eu não estou aqui para trazer política ou trazer forças militares para libertar o povo de Israel. Não, eu estou aqui para trazer valores do céu para o seu coração, para a sua vida. E Jesus, então, ele faz o seu primeiro discurso na Galileia, não em Jerusalém. E é interessante que nesse seu primeiro discurso que ele apresenta, então ele derrota verdadeiramente a ideia do Messias político e bélico, porque ele começa pela região mais pobre, pela região que mais necessitava de um socorro, a Galileia. Então, se fosse para ser um líder político, um líder bélico, ele deveria começar em Jerusalém e não na Galileia. Ele começa na Galileia justamente para mostrar que o seu reino não é o reino deste mundo, mas é o reino dos céus. E que ele está submisso ao Rei dos Reis, o nosso Deus, e que ele vive submisso ao Rei dos Reis. E assim ele ensina e quer ensinar este percurso para que todos aqueles que resolvam seguir o seu caminho venham viver esses valores. Então, não é uma cultura que nós aprendemos. Ser crente não é aprender a falar o crentez. Ser crente não é aprender a usar a roupa do crente. O ser crente tem a ver com a sua essência, com os seus valores. E se eu e você sairmos daqui hoje tendo esse entendimento, nós poderemos viver de uma maneira mais profunda o propósito de Cristo Jesus para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nós poderemos nos beneficiar muito sobre isso, para vivermos a dimensão espiritual e nessa dimensão espiritual viver essa prática cristã em todos os nossos relacionamentos. Então eu e você temos esse desafio nesta manhã, de entender essa ética de Cristo, de entender essa graça de Cristo, de entender este ensino de Cristo Jesus. E a igreja hoje em dia precisa muito disso. Porque a igreja, infelizmente, ainda fica achando e aguardando um líder político, ainda fica aguardando alguém para vir vos libertar. Esse alguém é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo é que de fato pode libertar o ser humano. E o reino dele não é o reino desta terra, é o reino celestial. Algumas curiosidades desse texto. A primeira delas, ele usa a expressão repetidas vezes, bem-aventurado. No grego é makarios, que significa feliz. Uma alegria profunda, indizível, uma alegria que ela não é circunstancial. Então ele está falando o seguinte: eu venho para trazer para vocês um ensino que vai produzir verdadeiramente uma alegria na sua vida. E não é uma alegria qualquer, e não é uma alegria circunstancial. Então ele usa o mesmo método de que Moisés veio com as tábuas da lei. Ele veio com as 10 tábuas, com as 2 tábuas trazendo os 10 mandamentos. Agora Jesus vem e apresenta então esses 9 valores. E esses 9 valores nos lembra claramente esse ensino que ultrapassa as épocas. Assim como o decálogo ultrapassa as épocas, o ensino de Jesus, ele é também para ultrapassar épocas e a cada momento. Agora, uma coisa muito interessante, essas 9 características,
esses 9 princípios, eles são progressivos. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Que para adentrar no reino de Deus e experimentar esse ser discípulo, cada um de nós precisa passar por cada etapa dessa que Jesus está nos sugerindo. Olha que interessante é como ele está nos dizendo. E é confuso, porque ele usa paradoxos. E eu e você, a nossa mente não é muito paradoxal. Então ele fala, se você chorar, você vai ser consolado. Então ele fala, se você for perseguido, você vai ser feliz. Como você associa esses paradoxos? Ninguém gosta de ser perseguido. Alguém gosta de ser perseguido? Mulheres, vocês gostam de ser perseguidas pelas baratas que circulam? Não, né? Tem cada mulher que faz um escândalo, né, irmãos? Agora o duro é os homens, né, fazendo esse escândalo. É ruim, né? Irmão, ó, não faz isso não, viu? Por favor. O homem vai lá e mata a barata. Não fica com medo da barata. Do morcego você pode ter medo, mas da barata não, tá bom? Mas entenda, queridos irmãos, Jesus, no seu primeira pregação, ele está falando que a vida é repleta de paradoxos. E tem gente que acha que entra para o reino de Deus e vai ter todas as respostas. E que vai conseguir explicar todas as coisas que acontecem sobre a vida. E o que é pior de tudo, tem um monte de gente chamando as pessoas para viver em cima dessas realidades, espantando os paradoxos. Nesta manhã eu quero te dizer, queridos irmãos, que o que Jesus nos propõe é um amadurecimento progressivo. Fala comigo, amadurecimento progressivo. Vocês estão aqui hoje de manhã, tomaram café? Vamos ver se sai com força agora? 1, 2, 3. Você não pode ficar parado na sua vida cristã. É isso que as bem-aventuranças vêm para nos ensinar nesta manhã. Então vamos nos aprofundar nisso. Primeira delas, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Só há uma porta de entrada para o reino dos céus. É o seu reconhecimento de que você é uma pessoa miserável diante de Deus. Não há outra porta de entrada. Não há outro caminho para entrar em Cristo Jesus. Se você não chorar a sua miserabilidade, se você não chorar o seu pecado, se você, ao olhar aquela cruz, você não chorar e entender que um inocente levou as suas culpas, você ainda não entrou no reino dos céus. Só há um caminho da entrada para o reino dos céus. É o verdadeiro choro, o verdadeiro quebrantamento da alma. É o se despir das suas capacidades e entender que sem Cristo não há solução para a sua vida. Não há uma outra porta de entrada para mim e para você. Muitas pessoas não conseguem compreender e por isso sofrem em suas vidas, porque acreditam então que o caminho mais fácil, o caminho então da magia, o caminho então de criar amuletos, abrir a Bíblia, ler qualquer versículo, ouvir uma oração, receber uma oração, passar por um sal grosso, ou um óleo que vai comprar em algum lugar para passar, ou uma pedrinha que veio lá de Israel. Não é essa a porta de entrada. A porta de entrada não é porque você não fez nenhum, eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, então eu entrei. Não, você não entrou ainda. Se você não entendeu que a sua depravação diante de Deus,
que sem Cristo você não pode entrar na presença de Deus. Se você não entendeu que você precisa de regeneração, e a regeneração vem de Deus. Por isso que não é pobre no sentido de categoria social, é pobre em espírito, é pobre aquele que realmente reconhece a sua miserabilidade e que precisa verdadeiramente de Deus, precisa verdadeiramente da graça de Deus, do socorro de Deus, da força de Deus, do poder de Deus. Ninguém nesse mundo poderá te dar isso, só Cristo Jesus. Martin Lloyd-Jones, pregador do século passado, Martin Lloyd-Jones nasceu em 1895, era médico da coroa inglesa, abandonou tudo aos seus 32 anos para servir a Deus, porque entendeu que precisava ensinar a palavra de Deus e precisava pregar a palavra de Deus. Martin Lloyd-Jones é um homem que pregou expositivamente na capela de Westminster por 50 anos. Ele escreveu um livro que se chama O Sermão do Monte, uma obra incrível, todo cristão deveria ler. Martin Lloyd-Jones, nesse livro, falando sobre ser pobre do Espírito, ele fala: não há entrada no reino de Deus sem a humilhação. A porta está baixa e só os que se curvam podem passar e entrar. O ser discípulo, ele só ocorrerá na sua vida se você se despir do seu egoísmo, do seu orgulho, das suas vaidades e entrar pelo caminho vivo e seguro que é Cristo Jesus. Não são teus ritos religiosos que te salvam. Não são a fé da tua família que te salva. Só há um caminho e é Jesus Cristo. Só Ele. E para entrar no caminho de Cristo, se não há um choro verdadeiro da alma, de um quebrantamento verdadeiro, ainda não há a entrada verdadeira. E por isso que ele vai nessa segunda caminhada. O primeiro, então, é ser pobre. O segundo é chorar. Porque quando você olha para o espelho e você vê, eu preciso de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Lá em Romanos: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal eu pratico. Então ele diz: miserável, quem me livrará do corpo da minha alma, dessa destruição? Cristo Jesus. O verdadeiro e genuíno arrependimento nos levará ao verdadeiro choro, não é uma tristeza, é um peso. Por isso que Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E tem tantas pessoas que estão dentro da igreja e estão carregando o peso da sua alma, porque ainda não encontraram descanso em Cristo. Porque são religiosos, não se abrem, não se desnudam diante de Deus, sem tristeza pelo pecado, querido irmão. Não há verdadeiro arrependimento. Sem tristeza pelo erro, você não experimenta o verdadeiro consolo do Espírito. Sem tristeza das iniquidades, não há cura pela graça de Deus. Dr. Jones, ele fala que o verdadeiro cristão chora porque sabe o que o pecado custou a Cristo. Em uma de suas últimas falas na cruz do Calvário, Cristo diz: Deus meu, por que me abandonaste? Nós estamos ali diante de um dos momentos mais profundos de toda a história da humanidade,
aonde ocorre uma separação do pai e do filho, por causa dos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados. O próprio Cristo, ele reconhece essa dor, que é uma dor tão profunda, uma dor tão terrível. Deus meu, por que me abandonaste aqui? O próprio Cristo se depara com o desespero humano. O próprio Cristo, ele vê o que é um momento sem a presença de Deus. Ele brada mais que um choro. Ele clama mais do que lágrimas. É o choro da alma. Você quer receber o consolo de Deus? Pare de viver no teu mundo de desculpas. O Dr. Jones, ele fala que nisso, ele diz que o discípulo que verdadeiramente experimentou a graça de Deus era Pedro, o explosivo, o que saiu fora do barco e andou. Foi o que chegou diante de Cristo e disse: eu não dou conta de amar como o Senhor quer, mas eu gosto muito do Senhor. E ele falou: é melhor as explosões de Pedro do que os afagos doces de Judas. Judas tentava enganar Cristo, mas enganava a si próprio diante da sua própria falsidade, que não conseguia entrar e encarar seus próprios pecados e iniquidades. Que Deus nos livre desse espírito em nossas vidas. E que nós sejamos verdadeiramente transparentes em Cristo Jesus. O nosso grande problema da vida, irmãos, é o nosso relacionamento com Deus. E o problema não está em Deus, está em nós. O problema é que a gente quer criar um outro mecanismo de entrada para o reino dos céus. E o mecanismo é ser pobre de espírito, é chorar a sua alma, para que assim, queridos irmãos, nós encontremos o verdadeiro consolo que vem do Senhor. E aí, isso brotará em mim e em você o fruto do Espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não há como se fabricar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma experiência do ser. O fruto do Espírito não é um aprendizado acadêmico. O fruto do Espírito é uma experiência do quarto secreto. O fruto do Espírito, ele é gerado em nós a partir dessa experiência de se desnudar diante de Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, ele diz então que os verdadeiros discípulos são dóceis, humildes, submissos à vontade de Deus, não agem por vingança nem por orgulho. Eles praticam a mansidão diante de todas as provocações que enfrentam a sua vida, que estão ao seu redor. E eles andarão assim, porque eles se alimentam da justiça de Deus. Estão percebendo a conexão? Estão percebendo a profundidade que nós somos conduzidos então? O Dr. Jones diz que mansidão não é fraqueza, mas força sob controle, confiando que Deus é o justo juiz. Amém, irmãos? Então, o que é mais necessário? O que é mais necessário para se viver como discípulo? Fazer ou ser? Me responda, igreja. O que é mais necessário para viver uma vida de discípulo?
É necessário fazer ou ser? Por que que nós gostamos mais do fazer e nos enebriamos com tantas e tantas atividades e temos pouco tempo, pouquíssimo tempo de oração? O Instituto Barna fez uma pesquisa em mais de 1.000 igrejas nos Estados Unidos, perguntando o tempo que as pessoas tinham de leitura da palavra e oração. Queridos, mais de 90% não gastava 5 minutos da semana em oração e leitura da palavra. Como que está a sua vida? Você ainda está enfadado pela palavra de Deus? Você ainda está se rendendo ao sono ao ler a palavra de Deus? Ou você está numa corrida desenfreada de querer fazer a vida e resolver tantas coisas, e você não tem o tempo de ser no altar de Deus, na casa do Senhor, com a presença de Cristo? Martinho Lutero, ele falava: é melhor 1 hora no quarto secreto do que 1000 horas fazendo qualquer outra atividade. Não renegue a tua espiritualidade, a tua experiência cristã. Seja diligente com ela, para vivermos a experiência que Deus deseja que nós vivamos. Ele quer gerar em você essa mansidão, amém, igreja? Ele quer gerar em mim, em você, a sermos mais mansos, dóceis, em nossos lares, que os nossos filhos aprendam vendo em nós isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse caminho de mergulhar no Senhor, este caminho de buscar a justiça de Deus, este caminho de buscar a santidade de Deus, este caminho de se envolver com a palavra, com a oração, este caminho de buscar cada vez mais a Cristo, vai nos levar a essa fome e sede de justiça. O Dr. Jones diz que essa é a evidência de que a alma foi despertada por Deus. Queridos irmãos, sabe o que eu tenho descoberto na minha jornada ministerial? A gente sempre fica tentando fazer crentinhos. A gente sempre fica tentando fazer crentinhos. E cada um tem uma receita para ser crente, né? Então, vai na igreja, ora, tal, dá o dízimo e tal. Só que essa é uma peregrinação pessoal. É sua com Deus. É você com o Senhor. Não tem como ser terceirizado. Mas o fruto é maravilhoso. A fome e a sede da justiça diz que você será farto. Quantos aqui estão trabalhando e estão tão cansados dos seus trabalhos? Quantos aqui estão vivendo e estão tão cansados com as suas vidas? Porque não encontram satisfação, porque estão cavando para si cisternas rotas, cisternas que não encontrarão a água da vida, que é Cristo Jesus. Nesta manhã, o nosso desafio aqui é entender que essa jornada que Cristo nos propõe é uma jornada magnífica, é uma jornada que vai produzir a verdadeira alegria, o verdadeiro fruto do Espírito em nós. Porque é só quando de fato tivermos essa fome e sede de justiça e encontrarmos essa satisfação no Senhor, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o que é misericórdia? É ato de compaixão, perdão. A maior demonstração de que você é um verdadeiro discípulo é o seu ato de perdoar. É o seu ato de perdoar.
não carregar rancores, amarguras, se libertar disso, porque você encontrou o perdão em Cristo, amém? Mas como você vai encontrar o perdão em Cristo, se você ainda nem se humilhou diante dele, se você ainda nem chorou a sua miserabilidade diante dele? A rede social é um local que se destila tanto veneno. Eu fico até aterrorizado de ver alguns pastores falando algumas coisas, de ver alguns pisando, se pisoteando, escamoteando. Ler os comentários, então, é pior que as arenas do Coliseu, porque as palavras estão cada vez piores. Sabe o que esse mundo está precisando? É de gente misericordiosa. É de gente misericordiosa. Pessoas que foram presas injustificavelmente. Idosos, mulheres. Uma senhora com uma criança, com uma moça que tem um problema, com a mãe idosa, e os outros gritando sem anistia, sendo que esse país ofereceu anistia para sequestradores, para ladrões. Onde está a misericórdia? E o que é pior, isso às vezes está dentro daqueles que se chamam povo de Deus. Onde está a misericórdia? Sem Cristo, este mundo se tornará cada vez mais perverso, cada vez mais radical. Não radical nas coisas positivas, mas radical no sentido em querer destruir o próximo e não oferecer misericórdia ao próximo. Pureza de coração não é perfeição, mas é uma total sinceridade diante de Deus. Querido irmão, escute uma coisa que eu tenho para te dizer nesta manhã aqui, de uma maneira com temor diante de Deus. Você não esconde nada de Deus. Você não esconde nem os seus pensamentos de Deus. Por isso eu e você precisamos ir ao quebrantamento, ao verdadeiro quebrantamento diante de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque vocês verão a Deus. Pureza interior, um mundo de malícia, um mundo de maldades, um mundo de perversidades, limpos de coração. O que Cristo quer gerar? Cristo quer gerar uma qualidade de ser humano muito maior, amém, irmãos? Agora eu quero te dizer, isso foi real, isso não foi mentira, isso foi real. O que Cristo disse, milhares começaram a viver isso de uma maneira verdadeira. E Ele começou isso ensinando os seus discípulos ali, ao pé de uma montanha. E eles creram e começaram a viver isso, sem estratégias, sem planejamento, sem mídia, sem marketing, mas apenas com o coração diante de Deus, apenas com o tempo de oração diante do Senhor. Eles começaram então a viver como pessoas limpas de coração. Eles, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, é tão interessante o relato lá no livro de Atos, em que o apóstolo Paulo, preso com Silas,
E Ele faz aquele momento, e Ele é o pacificador entre aquele que guardava os presos e entre aqueles que estavam presos, porque aqueles presos poderiam pegar e matar aquele cara naquela hora, mas não, eles foram pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, amém, irmãos? Se você segue alguém que não é pacificador, toma muito cuidado com isso, irmão. O pacificador é aquele que é aquele que se move pela reconciliação, é aquele que se move pela paz nos relacionamentos. Os pacificadores são agentes da paz em casa, no trabalho, na igreja. O cristão não busca a paz a qualquer custo, mas ele vive a paz porque é um fruto do Espírito, amém, irmãos? Amém? Então, porque você vive a paz, você oferece a paz, amém, irmãos? O que esse mundo precisa? Eu vi um vídeo essa semana, 2 jovenzinhas tinham acabado de sair da igreja, elas estavam indo para a sua casa, para a casa delas. Chegam 2 rapazes de moto, um tira a arma e coloca e quer assaltar. A menina levanta a mão e começa a orar. O rapaz que estava com o revólver, ele cai de joelhos. O que estava na moto cai junto com a moto. E a outra começa a levantar a mão e a orar. Esse é o pacificador, amém, irmãos? Amém? Ou você é o pacificador que quando vê lá na rede social e fala bandido bom é bandido morto. Ela tinha que estar com o revólver e dar o tiro. Sendo que nós temos a arma mais poderosa que é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Jesus com o Espírito Santo levou o Espírito Santo para aqueles homens com essas verdades do reino de Deus e gerou pacificadores. Homens e mulheres que fizeram um efeito tão poderoso na sociedade que aquele império ruiu de dentro para fora. O que nós precisamos como igreja, queridos irmãos, é viver e buscar viver a palavra do Senhor. E é interessante que o resultado disso, desses princípios que nós já vimos até aqui, o resultado é que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus já aqui já disse para mim e para você, não vai ser fácil. Fala comigo, não vai ser fácil. Ou você está achando que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Então ele já fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E como a gente está sendo perseguido, né, irmão? Hoje, para falar que homem é homem, mulher com mulher, a gente corre o risco, né? O homem nasce homem, a mulher nasce mulher, a gente está correndo risco. Esse vídeo pode ser derrubado da internet. Olha que coisa. E aí, o que nós vamos fazer? Nós temos a arma mais poderosa, amém, igreja? Levanta assim comigo, eu tenho a arma mais poderosa. Coloca as mãos nos teus joelhos e fala assim, são os meus joelhos, orando a Deus. São as armas mais poderosas. Podem nos perseguir, amém? Quem está em Cristo, irmão, pode perseguir. Ele está firme com o Senhor. Ele permanece firme, amém? Ele declara sempre, como Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Amém, igreja? Amém? Você quer experimentar isso? Uma força inabalável. Andar com Cristo é isso. É uma força inabalável. Não é uma força como este mundo, na força pautada no orgulho, na vaidade, na vingança, no ódio e no rancor. Não, é uma força poderosa, baseada na força do Espírito, da mansidão, da paz,
da justiça de Deus, do consolo de Deus, da misericórdia do Senhor. Aí ele termina com o maior paradoxo de todos, queridos. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Oh, que paradoxo. Quem aqui está disposto a encarar isso? Ninguém vai levantar a mão, né, irmão? A gente é covarde mesmo. Mas o apóstolo Paulo foi diante e disse para eles, para todos, em todos os julgamentos do apóstolo Paulo, ele falou: eu vi o Senhor. Amém? Amém, irmão? Ele viu o Senhor. E você viu o Senhor? Por isso que eu quero te recomendar hoje a ser um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. A gente cantava um hino antigo. Primeira vez que eu ouvi esse hino, eu me arrepiei tudo. Era do Ron Quenoly, eu acho. Não sei se é do Ron Quenoly ou do Max Witt, que ele falava: vejo o Senhor, vestido de toda a sua glória, eu vejo o Senhor. Eu me arrepiei tudinho, eu fiquei parado, eu fiquei pensando: Senhor, como eu queria ver o Senhor. Eu não vi como o apóstolo Paulo viu. O apóstolo Paulo viu o Senhor Jesus. Eu não vi como João viu quando ele escreveu o Apocalipse. Mas eu creio verdadeiramente que eles viram o Senhor. E o que eu tenho aprendido é que eu tenho visto o Senhor também. Eu tenho visto o Senhor. Quando Ele vem gerando essa vida no meu coração, quando Ele vem me ajudando a refrear esses impulsos, esses ímpetos. Eu tenho visto o Senhor quando Ele vem me ajudando a reagir com essa perseguição e não perder a esperança, e não perder a fé. Eu tenho visto o Senhor que mesmo em meio às tribulações, e mesmo em meio às dificuldades, Ele tem se levantado e revelado dia após dia da sua bondade, da sua misericórdia todos os dias sobre a minha vida. Como eu queria ver o Senhor retumbante, com os anjos, os alaridos, cantando, exclamando. Mas eu tenho visto o Senhor Jesus. Essa semana eu fui no meu sogro, a gente sentou e nós fomos ler a Bíblia. A minha sogra leu um capítulo, o meu sogro, vocês viram como ele está semana passada, ele leu o capítulo, a Soraya leu mais um capítulo, eu li mais um capítulo, cada um de nós orou e eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor essa semana quando eu fui na minha mãe ajudar a cuidadora, terminar de dar o banho, colocar a roupa. E minha mãe, com um único gesto simples, passar a mão e falar: obrigado, meu filho. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor essa semana, levando a minha esposa e trazendo ela de volta. Irmãos, eu peguei o carro da minha esposa essa semana e eu parei. Não tinha nada de óleo, vocês acreditam? Não tinha nada de óleo. O motor não fundiu, nem subiu nada. Eu vi o Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu vi o Senhor, a gente sentando, a gente almoçando, comendo nosso macarrão lá em casa, a gente orando, agradecendo, e eu vi o Senhor. Eu vejo o Senhor aqui nesta manhã.
entre nós, na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu vejo o Senhor aqui entre nós, porque Ele nos chamou para nos alegrarmos nele. Nele. Eu sei que alguns vieram aqui, até mesmo se arrastando diante das lutas e das dificuldades da vida. Mas bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque é grande o galardão, a recompensa dos céus, pois assim perseguiram os que vieram antes de nós. E nós seremos fiéis até o fim. Amém? Fiquem em pé comigo na presença do Senhor, igreja. Levanta suas mãos aos céus e diz assim agora: Senhor Jesus, eu quero ser esse bem-aventurado. Eu quero ser esse bem-aventurado na minha casa. Eu quero ser esse bem-aventurado no meu trabalho. Com fé, igreja, eu quero ser bem-aventurado nessa história. Eu quero ser o verdadeiro discípulo do Senhor. Eu queria deixar então 3 recomendações para nós nessa semana. A primeira delas, aproveite. Ao começar o seu dia, você vai abrir Mateus 5, você vai ler, e vai ver aquilo que você precisa crescer e aprofundar, e você vai pedir a Deus: Deus, eu quero mais. Quantos aqui vão fazer? Levanta sua mão, eu quero ver, quero orar por vocês. Segundo, lute contra o orgulho. Lute contra a autopromoção. Lute contra a superficialidade espiritual. Lute contra a vingança. Lute contra o rancor. Lute contra o orgulho. Todos os dias nós somos assolados por essas tentações. E por último, compartilha. Daqui a pouco eu vou postar lá no meu Instagram, e você vai poder compartilhar isso, para que eu e você possamos nos lembrar todos os dias: eu sou um bem-aventurado de Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é tão profunda e tão desafiadora. Obrigado porque nesta manhã o Senhor nos deu o privilégio de ver a Tua glória entre nós. Obrigado porque a Tua palavra, ela traz a verdadeira esperança e salvação aos nossos corações. Toma as nossas vidas, ó Santo Deus. Nos conduz, ó Deus, ao Teu caminho bom, perfeito e agradável. E tudo aquilo que há em nós que precisa ser retirado e transformado, o Senhor venha tirar com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal.
Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.